Teleaula Natal. Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra, sou professora da Rede Municipal de Natal e estou aqui hoje para dar continuidade às aulas de análise linguística. Antes de iniciar a aula, vou fazer uma breve descrição a meu respeito para que essa aula se torne acessível a todos. Sou uma professora de estatura baixa, porém nada que um bom salto não resolva, não é mesmo? Tenho cabelo liso, escuro, na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa azul e uma preta na parte interna, com calça jeans. E o meu sinal em libras é... No nosso slide inicial, nós temos aqui no estúdio uma tela branca com as letras escuras, pretas, e em alguns momentos vocês verão que tem algumas palavras destacadas em vermelho, para que vocês possam prestar um pouco mais atenção à aula e entender aquilo que eu estou querendo explicar, ok? No nosso primeiro slide, nós temos o título, o nome da Secretaria Municipal de Educação, temos o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa, o número da nossa aula, aula 11, o título, Transitividade Verbal e o meu nome, professora Alessandra Italiano. Mas e aí? Pergunto a você, você já separou o seu material para a aula de hoje? Já separou o seu caderno, o seu livro Se Liga na Língua e os seus lápis e canetas para começar esta aula? Se não começou ainda, separa o seu material, vai lá e volta para a aula que ainda dá tempo. Nós vamos iniciar hoje tentando relembrar um pouco do conteúdo da última aula sobre termos essenciais da oração. Ela será introdutória para que a gente possa adentrar nos conteúdos de transitividade verbal. Estrutura do período simples. Nós temos aí os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Vamos também aproveitar e dar uma revisada no conteúdo sobre predicado, muito importante para a nossa aula de hoje, já que vamos falar de verbos transitivos e verbos intransitivos. O que é predicado mesmo? Estão lembrados? Forcem um pouco a memória e tentem resgatar o conteúdo da aula de termos essenciais da oração. O que é predicado? É o termo da oração que apresenta um verbo ou uma locução verbal, concorda com o sujeito e contém uma informação a respeito do sujeito. Nesse caso, nós temos 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. A diferença entre eles, vamos ver de maneira bem sucinta, bem rápida, porque afinal de contas, a nossa aula não tem esse enfoque, né? Então vamos lá. Predicado verbal. Aquele que possui como núcleo do predicado um verbo significativo e expressará a informação principal sobre o sujeito. Pessoal, lembrem-se que o verbo significativo é aquele que expressa uma ideia a respeito da ação do sujeito dentro da oração, ok? Então, aí nós temos uma frase da nossa personagem Mafalda, tão presente nos livros, né? Nos livros, nas atividades de língua portuguesa. Logo aí abaixo, vejam só. Eu gosto de pessoas que dizem o que pensam e, acima de tudo, eu gosto de pessoas que fazem o que dizem. Na lateral da frase, vocês têm os verbos destacados: gostar, dizer, pensar e fazer. Todos esses são exemplos de verbos significativos.
Predicado nominal. Possui como núcleo do predicado um nome que se ligará ao sujeito por meio de um verbo de ligação, atribuindo qualidade ao sujeito. Temos aí uma trilha do Garfield e do seu dono, John, também muito presente nas nossas atividades de língua portuguesa. Então, John chega bem animado para o Garfield e diz: a alegria é contagiosa. Garfield, totalmente desanimado, diz: eu sou imune. Então, vamos lá. Na oração, a alegria é contagiosa, nós temos como sujeito a alegria. É verbo ser, verbo de ligação, e contagiosa, o núcleo desse predicado nominal. Ok, pessoal? Então, o núcleo do predicado nominal sendo contagiosa está atribuindo uma qualidade ao sujeito a alegria. Ok? Então, vamos avançar para o próximo tipo de predicado. Então, predicado verbo nominal é aquele tipo de predicado que possui dois núcleos, um verbo significativo e um nome, que pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Só que predicativo do sujeito e predicativo do objeto serão conteúdos para a nossa próxima aula. Então, vamos ao exemplo. Nós esperamos ansiosos a vacina da Covid-19. Sujeito, nós. Esperamos o primeiro núcleo, o núcleo verbal, verbo significativo. Ansiosos é o núcleo nominal, certo? É um adjetivo. Então, quem espera, nós temos aí, nós esperamos o quê? A vacina da Covid-19. E estamos como? Ansiosos. Então, o estado que nós estamos. Ok, pessoal? Próximo slide. Vamos realmente agora ao que nos interessa, ok? Temos aqui a nossa tão esperada transitividade verbal. E o que é isso? Vamos lá. No predicado verbal, podemos encontrar verbos significativos que tenham ou não sentido completo. E quais são eles? São aqueles verbos que são transitivos ou intransitivos. Lembrando que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complementos. E aqueles intransitivos são aqueles que não vão precisar de complementos. Mas vejamos isso de forma mais detalhada. Aqui nesse esquema, nós temos o esquema do verbo transitivo. E aí, o verbo transitivo ele pode ser direto, indireto, ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quando o verbo transitivo é direto, ele vai ter um objeto direto. Quando o verbo transitivo é indireto, ele vai ter um objeto indireto. E quando o verbo transitivo é direto e indireto, ele terá um objeto, ou melhor, dois objetos, um direto e um indireto. Ou seja, verbo transitivo é aquele que precisa de complementos para adquirir sentido completo, seguidos ou não de preposição. Por que seguidos ou não de preposição? Lembrem-se, o verbo transitivo ele pode ser direto ou indireto, certo? Sendo direto, ele não vai precisar de preposição. Sendo indireto, sim, ele vai precisar de preposição, certo? Vamos agora detalhar isso para vocês entenderem melhor. É possível identificar o verbo transitivo direto porque ele vai estar ligado ao seu complemento de forma direta, sem preposição. Natália escutou sua música favorita. Veja aí. Quem escuta, escuta alguma coisa. O que Natália escutou? Sua música favorita. Vejam que entre o verbo escutou e sua música favorita não existe nenhuma preposição. Portanto, eu tenho aí um verbo transitivo direto e, consequentemente, o meu objeto também será direto. No verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto ligado ao verbo através de uma preposição obrigatória. Então, olha só esse exemplo. Todos os alunos precisam de atenção. Sujeito,
Todos os alunos precisam verbo transitivo indireto, porque quem precisa de alguma coisa. Ok, pessoal? Então, eu tenho uma preposição que está aí no meio, fazendo a ponte entre o verbo e o seu objeto indireto. Eu trouxe aqui para vocês um quadro com algumas preposições e locuções prepositivas. Então, se vocês quiserem registrar a imagem, fotografar com o celular, fiquem à vontade. Mas vocês podem também consultar na internet ou em algum livro que vocês tenham em casa, tá ok? São aquelas mais comuns, certo? Algumas mais conhecidas, né? A, de, por, em, com, né? Entre outras, tá ok, pessoal? Aqui eu trouxe um texto para vocês de Malala Yousafzai, aquela ativista paquistanesa, Prêmio Nobel da Paz, defensora, né, do direito à educação das meninas, que foi baleada pelos talibãs quando voltava para casa em um ônibus escolar. Que diz o seguinte: quando nasci, éramos muito pobres. Morávamos num casebre simples de 2 cômodos, do outro lado da rua onde ficava a primeira escola fundada por meu pai e um de seus amigos. Eu dormia com meus pais num dos cômodos, e o outro era reservado aos hóspedes. Não tínhamos nem banheiro, nem cozinha. Minha mãe preparava as refeições numa fogueira acesa no chão e lavava nossas roupas numa pia da escola. Esse trecho foi retirado de uma biografia, né, desse livro que está aí ao lado, com essa fotografia, essa imagem que está ao lado é a imagem do livro, né, Eu Sou Malala, que conta a história dessa personagem, ok? Então, vamos adiante. Vamos identificar a transitividade dos verbos destacados nos períodos e seus respectivos objetos. Retirei esse trecho para que a gente possa avaliar. Certo, gente? Vamos lá. Minha mãe preparava as refeições numa fogueira acesa no chão e lavava nossas roupas numa pia da escola. Vejam só, os 2 verbos preparava e lavava estão destacados em negrito. Quem prepara, prepara alguma coisa. O que era que a mãe preparava? Quem saberia me dizer? Ela preparava as refeições. Vejam que aí nós temos um período composto, certo? Eu dividi aqui para que vocês pudessem visualizar melhor. Então, primeira resposta. A transitividade desse verbo é um verbo transitivo direto porque quem prepara, prepara alguma coisa. E o que ela preparava? As refeições. No segundo, lavava nossas roupas numa pia da escola. Quem lava, lava alguma coisa. O verbo aí é o quê? Precisou de preposição aí? Não, né? Então, nós temos aí também um verbo transitivo direto e um objeto direto, nossas roupas. Ok, pessoal? Vamos ao próximo exemplo. Não tínhamos nem banheiro, nem cozinha. Nesse caso, nós temos um verbo transitivo direto novamente. Só que nós temos aí uma sequência de objeto direto, certo? Não tínhamos o quê? Nem banheiro, nem cozinha, certo? No próximo exemplo, nós temos Malala acredita no poder da educação. Veja só, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, aí nós temos a contração, certo? De uma preposição com um artigo que está acompanhando o substantivo poder. Então, acredita em quê? No poder da educação. Então, nós temos um verbo transitivo indireto e, consequentemente, um objeto indireto no poder da educação. Ok? Aqui nós temos um texto que é do gênero receita, certo? Um texto injuntivo que utiliza muito os verbos no imperativo, certo? Vocês podem perceber que aí nós temos vários verbos como misturar, retire, né? Retirar,
pincele, verbo pincelar, né, e etc. Vamos dar uma observada nesse texto e em seguida a gente vai responder algumas questões, certo, sobre ele. Se você prestar atenção, você vai misturar o quê? O suco de maracujá, a água, o alho, a cebola, a canela em pó, o molho de soja. Então, tudo isso vai fazer parte do objeto direto. É a mesma coisa que acontece no exemplo anterior. É uma sequência, certo, pessoal? Então, todos esses termos são objetos diretos do verbo misture. Tá ok? Vamos para o próximo. Como podemos classificar quanto à transitividade, o verbo em destaque na frase retire o chester do forno? Veja só, pessoal. Quem retira alguma coisa de algum lugar, não é verdade? Então, vamos ver como é que nós vamos identificar isso. Prestem bastante atenção. Lembrem-se, tendo uma preposição, se tiver preposição, é porque aí pelo meio deve ter um objeto indireto. Tem preposição aí? Vamos prestar atenção? Olha só, retire o chester do forno. O que é que eu retiro? O chester. De onde? Do forno. Então, a transitividade desse verbo é verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Certo? O objeto direto qual é? O chester. E o objeto indireto? Do forno. Ok? Próximo exemplo. Na oração retire o papel, o verbo retirar possui a mesma transitividade apresentada na oração anterior? E aí, o que vocês acham? Possui a mesma transitividade ou não? É o mesmo verbo. O que vocês acham? Quem retira, aí nesse caso, retira alguma coisa. Ele retirou o quê? O papel. Esse O aí que está acompanhando a palavra papel, ele faz a função de quê? De artigo, de preposição. O que vocês acham? Na oração, retire o papel, o verbo retirar possui a mesma transitividade apresentada na oração anterior? O que vocês acham? Esse O aí para vocês diz alguma coisa? Quem retira, aí nesse caso, retira alguma coisa. Pediu uma preposição? Não, não pediu. Então, se não pediu preposição, é porque o verbo não é um verbo transitivo indireto, certo? Então, a resposta para essa pergunta é não, pois aqui está funcionando como verbo transitivo direto. Tem como objeto direto o papel, ok? E agora, para finalizar, fechar a aula de hoje, temos o verbo intransitivo, né? Os verbos intransitivos, o que são, né? Vamos lá. São aqueles que não precisam de complemento, ou seja, não precisam de objeto, né? Eles são independentes, ele constrói o sentido da oração sem nenhuma necessidade de complemento. Vamos observar essa tira aí de Fernando Gonçalves, que também é muito presente nas nossas atividades, nos nossos livros, certo? Do ratinho Níquel Nause, certo, gente? Finalmente, as crianças dormiram, diz a ratinho, né? Cheia de ratinho ao lado, dormindo. E aí, o Níquel diz, como é bom ser criança. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. As crianças, opa, acordaram, ó. E a cara da mãe? Feliz da vida, né? Só que não. Então, detalhando para vocês. Finalmente, as crianças dormiram. Vejam aí o verbo dormir. Ele tem sentido completo? Pensem nisso. As crianças é o sujeito. Dormiram tem sentido completo? Sim. Então, ele é um verbo intransitivo. O mesmo acontece nesse período composto logo aí abaixo. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Então, aí nós temos duas orações, porque temos dois verbos significativos, não é isso? E aí nós temos o primeiro verbo crescer, um verbo intransitivo, e o segundo verbo brincar. Eles estão precisando de complemento? A gente cresce e depois a gente não tem mais tempo de brincar. Então, os dois aí, ó, verbos intransitivos, ok? Vamos aqui para esse exercíciozinho rápido. Vamos ler esse quadrinho aqui do cartunista Laerte, certo? A gente tem aí, ó,
Olho na tela. Nenê já anda. Alguém fala lá de dentro, né? E aí o neném andando, o passarinho ali, ó, só observando. O neném vai pegar o passarinho voa. Aí alguém fala lá de dentro, o neném já fala. Aí o neném, e o passarinho, ó, só observando, vai dizer, mas deve pensar assim, ele fala, mas eu canto. Começa a cantar. Neném já faz desenho. Aí o neném vai, tá lá desenhando e o passarinho, ó, só observando. E aí o neném vai e olha para o passarinho e diz, quem parece? Aí o passarinho, sei lá, se desfazendo do neném, ó. Então vamos lá para a próxima. Nas orações, neném já anda e neném já fala. Como você classificaria esses dois verbos? Andar e falar. Simples, né, pessoal? É claro, são verbos intransitivos. Não precisam de complemento. Eles, por si só, já dizem tudo que é necessário na oração, não é? Juntamente com o seu sujeito, sem precisar de nenhum complemento. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender bem o conteúdo de hoje, tá certo? E as cenas das próximas aulas são predicativo do objeto, aposto, vocativo, adjunto adverbial. Um beijo para vocês e eu espero vocês na próxima aula.